Bem, como vocês podem observar, nós estamos numa praça de uma cidade do interior paulista. Eu estou aqui na região debatendo política com a militância, com vereadores, prefeitos, catadores de lixo para reciclagem, cooperativas, etc. E aqui vocês já sabem, todos os assuntos surgem. O assunto da segurança pública é um deles. Portanto, essa intervenção no Rio de Janeiro, na minha opinião, é uma tentativa do governo federal ilegítimo se apoderar de uma pauta que, evidentemente, é de preocupação de qualquer pai, de qualquer família, de qualquer mãe, etc. Porém, em todas as pesquisas, o principal item de preocupação em qualquer cidade, em qualquer estado brasileiro, é a saúde. Por que é que o governo federal, ou o governo aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, não fazem um mutirão para melhorar o atendimento em saúde? Porque literalmente estão morrendo pessoas por falta de atendimento. Eu tenho explicado que, lamentavelmente, vai piorar, porque a partir da PEC da morte, a 247, foi aprovada a emenda constitucional 95, e que todo mundo já sabe, porém aqui a gente explica que ao limitar os investimentos, com o envelhecimento da população, aumento da população, com a inflação, enfim, vai piorar. Bem, as pessoas ficam indignadas, como eu também fico, como todos nós ficamos. Agora, voltando à intervenção no Rio de Janeiro, é bom lembrar mais uma vez as palavras do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Ele, no depoimento no Senado, em 2017, em junho, ele afirmou que essas ações militares são desgastantes, são inócuas e perigosas. Bom, é autoexplicativo. E ele relata que ele, assim, depois de 14 meses de ocupação militar na Maré, que ele acompanhou pessoalmente, quando o Exército saiu, uma semana depois tudo voltou ao normal. Bom, a pergunta que não pode calar é o que é que o governo federal e este, digamos, também desgoverno do Rio de Janeiro imaginam que vai ser diferente dessa vez, frente a todas as ações militares que já aconteceram. No Rio de Janeiro, em 25 anos, aconteceram 12 ações militares similares a esta, ou seja, uma a cada 2 anos. Resultado, 0. Este é o fato. Bom, na minha opinião, essa intervenção tem pelo menos 2 objetivos. Primeiro, como o governo federal não tem o que apresentar de bom para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro hoje, ele já consegue relacionar os seus prejuízos, seja financeiros, seja no desemprego, seja, enfim, nas dificuldades de toda a ordem, como já disse, na saúde, na educação. Os jovens percebem, hoje já se faz uma coligação entre o golpe que depois a presidente Dilma e este referido prejuízo ao povo brasileiro. Bem, e segurança pública tem um apelo fácil. Então, no Congresso Nacional, tem parlamentares de origem policial, seja civil, seja militar. Então, transformar o medo do povo em programa de governo é uma prática que está levando vários parlamentares a se elegerem para o Congresso Nacional e está virando um programa de governo, entre aspas, do governo federal, do de São Paulo, e possivelmente isso vai aumentar. Chegou-se ao ponto, e isso foi noticiado pela mídia progressista, da pressão que existe no estado de São Paulo, através do DECAP, que cada investigador, cada equipe de investigadores deve produzir pelo menos 2 flagrantes por dia. Bom, então trabalhar o medo e trabalhar a violência da ação policial, todo mundo sabe que dá votos. É uma irresponsabilidade. E o governo de São Paulo chegou ao absurdo do governador Geraldo Alckmin fazer uma exposição para a bancada tucana
na Câmara dos Deputados, dizendo que, enquanto a média nacional de mortes era um pouco mais de 28 por 100 mil, do estado de São Paulo ficou em 9,2. E aí, a mesma reportagem, que eu parabenizo, relata que o Marcos Camacho, gravado da prisão, ele relata que houve uma redução da mortalidade, dá uma breve explicação por que ocorre, e o governo passa como se fosse uma ação dele. Resumo: o governo de São Paulo, ele chegou ao ponto de tentar roubar o PCC, porque o Marcos Camacho é o chefe do PCC, porque não há, e aí há um estudioso canadense que fala, não há nenhuma evidência de uma ação de qualquer natureza que reduzisse o crime em São Paulo, distribuído de maneira praticamente equânime em todas as regiões. Então significa que aquilo que esse estudioso apelidou de consenso de autoridades, de criminosos, isso é passado para a sociedade como uma conquista da ação do Estado. Bom, então, explorar o medo para obter voto, me parece que vai ser uma constante desse próximo período, incluindo as eleições que a gente, de alguma maneira, coloca em dúvida a sua legitimidade, na medida que está em curso, né, todo esse processo contra o Lula, onde, inclusive, o juiz Moro se recusa a ouvir o Tacla Duran, e o Tacla Duran é aquele que está na Espanha, foragido, mas ele quer ser ouvido, e a defesa do Lula pediu que ele fosse ouvido e o Moro alegou que ele não vai ser ouvido porque está na Espanha. Bom, existe 1000 mecanismos de se ouvir alguém. O fato de estar em outro país não impediria. Voltando, eu queria comparar, é mais ou menos o seguinte. Na época da ditadura, a gente falava, a imprensa falava dos esbirros da ditadura. Então, os esbirros do autoritarismo de vários escalões estão de volta. E nós temos vários processos que se combinam, porque esses mesmos representantes corporativos, policiais, militares ou civis na Câmara, nós cobramos. Vocês votaram favoráveis. Eu não sei se teve alguém que votou contrário à intervenção no Rio destes representantes. Se houve, foi a exceção. Ninguém defendeu a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bom, porque circulava no plenário, entre deputados do Rio e fora do Rio, não, a Polícia do Rio de Janeiro é corrupta, e a diferença é essa, vai tirar o comando da polícia, vai ser do Exército, e agora vai resolver. Bom, o Torquato Jardim já falou isso, né? Lá atrás. Bom, de lá para cá, que investigação tem sobre a corrupção na Polícia do Rio? Quem é que foi expulso? Quem é que foi punido? Porque dizem que tem, eu também acho que tem. Agora, a responsabilidade de quem tem a função de conduzir o processo é apresentar tanto o balanço, como disse a professora Jaqueline Muniz na entrevista na Globo News, né? Qual é o balanço que foi feito dessas intervenções? Não tem nenhum, né? E agora, quando dizem que tem corrupção na Polícia do Rio, e todo mundo desconfia, avalia que tem mesmo, agora é função de quem é responsável apurar, denunciar, punir, prender, expulsar, nada disso é feito. Além do que não tem nenhum programa de intervenção para esta intervenção. Então, primeira conclusão óbvia, a única coisa que produziu essa intervenção até agora foi revistar mochilas de criança, o que vai nos envergonhar mundialmente. Bom, quando eu digo que os esbirros estão voltando, eu quero citar outra reportagem da mídia progressista que diz respeito a um delegado, um idiota, convocar
o professor Elisaldo Carlini, que eu conheço há muitos anos, é um pesquisador laureado, um médico respeitabilíssimo, e que é professor da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina. Porque ele pesquisa drogas a vida inteira. É chamado no mundo todo para relatar das suas pesquisas. E esse delegado, ao convocá-lo, diz que ele faz apologia ao crime. É ridículo. Então, esta intervenção, ela vem, digamos, neste espaço do oportunismo, do autoritarismo e de fazer a sociedade brasileira retroceder. Até o Bolsonaro percebeu. Ele acusou o Temer de utilizar as Forças Armadas e para tirar o discurso que é dele. Então, há um alinhamento de várias Pepsi-escolas, Coca-Cola, né? No sentido de ocupar o espaço da extrema-direita. Bem, então, revistar a mochila de criança, mas deixar intacto aqueles como o Jucá, onde aparece mais uma vez mensagem dizendo que 100 milhões estarão no seu bolso, o seu, dele, Jucá, e aí a assessora de imprensa dele vem, não, ele foi alertado que estava usando o nome dele, que ele estava sendo caluniado. Bem, então é Coca-Cola, digamos, de um lado e Pepsi-Cola de outro, porque querem tirar o Lula de qualquer maneira. Eu repito, até o Bolsonaro percebeu que entrar na seara, que ele entra, aliás, com o mesmo padrão, né, o mesmo diapasão de análise, de irresponsabilidade. Então a disputa eleitoral vai estar eivada, digamos, da truculência, da proposta irrefletida e sempre apontando o fuzil contra o povo. Bem, se isso é um processo, há outros em andamento, que preocupam também. Eu me refiro agora a esse procedimento que a gente percebe muito nos últimos anos, na Câmara Federal especialmente, mas no Congresso, chegou ao ponto de pessoas de religiões variadas, eu não quero aqui atingir ninguém na sua fé, mas o fato é o seguinte: tem pastor, tem deputado ligado a outras igrejas que votam contra o povo, né? Assim, rotineiramente, e fazem de Deus não um orientador espiritual, não um orientador para uma política em defesa dos mais pobres, dos oprimidos. Fazem de Deus cabo eleitoral. Então, a chamada segurança pública é um eixo. Deus, de maneira absolutamente inapropriada, é utilizado para captar votos dos crédulos. E o terceiro processo é exatamente a mão dura do Estado, no sentido de tirar direitos, porque aí entra o famoso, famigerado mercado. Então, nós temos um ambiente onde, digamos, é uma violência continuada, mortes continuadas. Eu nem me referi ainda, faço agora, às mortes do trânsito. Então nós temos um Estado desorganizado, e aí eu quero repetir, porque é a ironia das ironias. O Estado tenta roubar o PCC, no caso de São Paulo, no caso do governador Alckmin. Eu confio mais nesse estudioso canadense, por óbvio, do que nessa apresentação estatística que o governador faz, mas não apresenta as suas ações, porque se de fato ele tivesse feito algo, estava na hora dele aparecer nacionalmente, que é o que ele quer, através dos flagrantes forçados, deveria aparecer apresentando para a nação brasileira qual é o seu plano que deu certo. Ele não tem, não fez, por isso não apresenta. Bem, dentro deste desafio que nós temos, é claro que nós temos que cuidar de processos mais gerais e entender esses
digamos, elementos ou iniciativas que parecem ser pontuais, mas não são. Na minha opinião, ainda que essa intervenção seja desastrosa, ela foi pensada, ela foi concebida, como eu já comentei, como um projeto para explorar o medo do povo brasileiro. E claro, enganar. E claro, enganar. Então, nesse sentido, eu creio que o noticiário mais recente aponta o quê? 113 milhões na conta do Paulo Preto na Suíça. Quando a Lava Jato chegou bem perto, o dinheiro foi para as Bahamas. E aí também foi apontado pela mídia progressista, digamos, o que foi apelidado ali pela reportagem, lacunas do processo. Bom, é fantástico, é fantástico. Só falta a gente ter que filiar, digamos, é uma brincadeira, né? Já houve charge, né? Fala assim, não, Lula declarado inocente, é o Lula aparecendo com o número 45. Digamos, é uma charge, mas que simboliza uma proteção para os tucanos, que começa em São Paulo, passa por Brasília, passa pela mídia, e a gente não consegue, não é entender, a gente sabe por quê, a gente não consegue aceitar, e não podemos aceitar. Então, eu creio que é chegado o momento de nós termos um comando das forças progressistas para analisar esse quadro do país e, ao mesmo tempo, nós temos um programa aprimorado, atualizado, onde deve entrar o tema da segurança pública, porque eu creio que nós não devemos, não podemos continuar incorrendo num tipo de erro que a direita se apropriou do tema da segurança pública. Primeiro. Segundo, hoje, na minha opinião, e essa visita que eu faço em várias cidades tem demonstrado o quê? As pessoas já relacionam diretamente. Primeiro, no tempo do Lula era melhor. Segundo, percebe que a Dilma foi vítima do golpe. Se antes não percebeu, agora fica claro porque eles são os atingidos. Como nós dizíamos à época, o golpe não é contra a Dilma, o golpe é contra os pobres. E há o estudo do IPEA, recentíssimo, que prova o óbvio. Os super ricos tiveram aumento nas suas receitas em mais de 2%. Então teve um aumento real. Enquanto o resto, a pobreza de maneira geral, teve uma redução de mais de 3%. Eu creio então que quando eu digo que nós devemos, através de um debate, o que eu chamo de comando, é que frente sempre me dá a sensação de algo diluído. Eu sou favorável à frente, mas é preciso ter um comando. Cada vez, digamos, funcionando de maneira mais próxima. Não significa aliança eleitoral. Nós estamos num momento onde a eleição está sob questionamento por vários aspectos. Nós temos aqui aproveitar essa virada, que na minha opinião está acontecendo entre os mais pobres, para explicar o que vem acontecendo e para extrair disso um saldo organizativo, um saldo político, um saldo de consciência, e é claro que vai também refletir no aspecto eleitoral. Então, eu quero agradecer ao 247 por essa oportunidade. Quero cumprimentar o próprio 247 pelo seu papel, eu diria, insubstituível junto a outras mídias progressistas, frente a trazer notícias para todos nós, que aquilo que é dito de maneira geral, isso não sai na Globo, isso não sai na grande imprensa. E por falar na Globo, para encerrar, quando a gente homenageia a mídia progressista, é bom apontar. A Globo, como sempre, ela voltou, digamos, ao seu leito natural, que é uma equipe chapa branca, defensora da direita, organizadora, neste momento, desta intervenção. Nós poderíamos ousar dizer que o governo Temer, nesta ação, foi comandado por duas entidades, Globo e Beija-Flor. Digamos, a Beija-Flor com toda a sua trajetória dos seus patronos. Porque digamos, é um carnaval continuado esta intervenção.
lamentavelmente. Então, eu creio que esse desafio está colocado para nós, mas, pelo que eu tenho percebido, e não só eu, é público e notório que se expressa também na dianteira do Lula na disputa presidencial, mas eu creio que o movimento ele é mais profundo. E esse é o desafio. Nós temos que trazer essa popularidade do Lula para, digamos, programas para além, digamos, da recuperação que no imaginário do povo já aconteceu. Nós temos que transformar isso em ações que envolvam o maior número de pessoas numa luta que vai ser férrea. Um abração aí para vocês.